E se a gente soubesse quanto seria o dólar, a taxa Selic ou mesmo a inflação no final de 2025? Tá boa, ficava bem mais fácil investir assim, né? Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu vou fazer minhas previsões sobre o futuro, minhas previsões sobre taxa Selic, inflação e o dólar para o final de 2025, tá? Se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo para conhecer quais são as minhas previsões. Antes de tudo, feliz ano novo para você, para sua família. A única coisa que eu desejo para você é muita saúde, porque o resto você pode correr atrás e, por que não, prosperidade também, um pouquinho de dinheiro e bons investimentos para todos nós, né? Mas vamos lá, começar agora a falar sobre as minhas previsões. Fiz algumas contas mirabolantes e cheguei a alguns números mágicos para os principais índices da economia que impactam nossos investimentos, tá? Primeiro, a taxa Selic. A taxa Selic terminou o ano de 2024 em 12,25. E a minha previsão é que a taxa Selic vai terminar 2025 em 14,75. Pois é, uma alta aí de mais de 2 pontos percentuais, 2 pontos percentuais e meio, tá? Então essa é a minha previsão para a taxa Selic. Para a inflação, que terminou o ano de 2024 em 4,9%, inclusive fora da meta da inflação, que a meta dela é que ela fique em 3%, e essa meta pode variar em mais ou menos 1,5%. Então ela pode ser de 1,5% a 4,5%. Então em 2024 a inflação já ficou fora da meta, ficou em 4,9%. E para 2025 eu também prevejo que ela vai ficar fora da meta em 5%. Essa é a minha previsão para a inflação para 2025. E por fim, mas não menos importante, o dólar. O dólar que fechou um dos maiores valores da sua história em 2024, fechou em 6,18. A minha previsão para 2025, tá? Para o final do ano, é que ele ceda um pouquinho, mas não muito, que ele termine o ano em R$ 6. Essas seriam minhas previsões. Mas assim, brincadeiras à parte, essas previsões não são minhas, mas dos analistas do mercado que reúnem essas previsões, suas expectativas de cada um deles, e elas são juntadas e divulgadas ao mercado através do relatório Focus do Banco Central. Então o relatório Focus semanalmente vai trazendo as previsões para os anos seguintes, para os meses seguintes, para as semanas seguintes, e que você pode consultar ele gratuitamente. Todas essas previsões que eu trouxe para você foram do último relatório Focus publicado no ano de 2024. Foi lá no dia 29 de dezembro. Então eles publicaram esse relatório com essas previsões para 2025. Mas aí fica aquela pergunta: dá para confiar nesse tal do relatório Focus? Eu acho que a melhor maneira da gente encontrar uma possível resposta é: quais foram as previsões que eles fizeram no final de 2023 para o ano de 2024? Será que eles acertaram? Será que eles falharam miseravelmente? Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora, tá? Então, no final de 2023, eles previram que a taxa Selic terminaria o ano de 2024 em 9%. Olha só que maravilha. Infelizmente, a realidade não foi essa. A realidade é que a taxa Selic terminou em 12,25%. Isso significa um erro de 36%. Ela terminou 36% superior ao que eles tinham previsto. Era para ser, segundo eles, 9% e terminou em 12,25%. Já a inflação, medida pelo IPCA, a previsão lá no final de 2023 para 2024 era de 3,9%. Um IPCAzinho controlado, uma inflação controlada dentro da meta, mas infelizmente também não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi um IPCA de 4,9% em 2024. Um erro de 26%. Ele terminou 26% acima do que havia sido previsto no final do ano passado, no final de 2023 para 2024. E o dólar? O dólar, a previsão é que terminasse 2024, olha só que maravilha se tivesse sido assim, em R$ 5. Mas não foi isso que a gente viu. Em 2024 o dólar terminou em R$ 6,18, R$ 6,18. 24% acima daqueles 5 que eles tinham previsto. Então, o que eu tenho para falar de maneira resumida para você, a conclusão principal de tudo isso é que não confie em quaisquer previsões que você encontrar por aí, seja em relação a dólar, seja em relação à inflação, seja em relação à taxa Selic
ou mesmo sobre preços de ações. Eu vejo muita gente por aí prevendo, as ações do Banco do Brasil vão terminar daqui a 12 meses, daqui ao próximo ano eu vou estar no valor de R$30, 35, o VEG vai estar em 60, essa e aquela vão estar lá. Ninguém sabe o futuro. Com essas informações em mão, o que é que você precisa buscar então para sua carteira? A maior preocupação que você tem que ter em relação à sua carteira é blindar ela das maiores atrocidades, digamos assim, que poderiam acontecer com a sua carteira. Quais são os dois maiores problemas que eu enxergo quando você está pensando a sua carteira de investimentos? Para mim, inflação e risco Brasil. Então você tem que investir pensando em proteger a sua carteira da inflação, seja com ativos de renda fixa e renda variável, e proteger a sua carteira do risco Brasil, com exposição aos seus ativos no exterior. E para mim, na minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é investindo nessas 4 classes de ativos que eu estou mostrando aqui para você. Renda fixa, que permite que você tenha segurança e uma boa rentabilidade com baixíssimo risco. Aqui no Brasil, mais uma vez, a taxa Selic está acima de 12%, deve fechar o ano acima de 14%, tem prefixado rendendo mais de 15%, título atrelado ao IPCA rendendo 7%, mais IPCA. Então, dá para ter ativos muito seguros e que ainda assim são bem rentáveis, com baixo risco na renda fixa. Com os fundos imobiliários, com esse investimento, você permite ter uma renda mensal isenta de imposto de renda e ainda se expor ao mercado imobiliário, que lembre-se, o mercado imobiliário tem os seus aluguéis corrigidos por índices inflacionários. Então, quando você investe em imóveis através dos fundos imobiliários, você também tem essa proteção contra a inflação. Da mesma forma, quando você investe em ações, você está buscando aí se expor a mais risco em busca de mais retorno e também dividendos isentos do imposto de renda. Então, aqui você toma um pouquinho mais de risco, buscando mais retorno na sua carteira, e aí à medida que você vai colocar as proporções em cada uma delas, vai variar de acordo com o seu perfil de investidor. Mas eu acredito que essas classes de ativos precisam estar na sua carteira. E por último, mas não menos importantes, ativos americanos, para se proteger justamente do risco Brasil e receber dividendos em dólar. Porque ao fazer isso, você está fazendo o quê? Você está construindo uma carteira que tem ativos de qualidade, as melhores empresas do mundo estão nos Estados Unidos, e elas estão dolarizadas, ou seja, você está investindo naquele ativo em dólar. Então, mesmo que aquele mercado não desempenhasse tão bem, e não foi o cenário de 2024, pelo contrário, a Bolsa Americana subiu quase 25% no ano, então você tem a possibilidade do ganho, da valorização dos ativos lá no exterior, mais a valorização do dólar, porque sempre que dá alguma merda aqui no Brasil, que é isso que a gente chama de risco Brasil, o dólar se aprecia em relação ao real. Então, se você tem ativos dolarizados, se você investe diretamente lá fora, aqueles seus ativos se valorizam também, porque eles estão em dólar. Então, mesmo que eles permaneçam com o mesmo valor, quando você converte para real, ele está valendo muito mais. Então, quando você monta uma carteira considerando essas 4 classes de ativos, lógico que existe uma estratégia para escolher quanto colocar em cada uma delas, o percentual para se colocar em cada uma delas, quais ativos escolher em cada uma delas, mas quando você monta uma carteira utilizando essas 4 classes de ativos, você está tendo uma carteira blindada, uma carteira que ela está sendo montada prevendo a tua aposentadoria, com a possibilidade de recebimento de dividendos isentos de imposto de renda, tanto em reais quanto em dólar, além disso, te protegendo da inflação e te protegendo do risco Brasil. Caso você queira saber mais sobre isso, eu vou até deixar um outro vídeo meu aqui do canal, no final do vídeo, para você possa assistir, onde eu explico essa estratégia com mais detalhes, tá? Esse vídeo também está aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não sai sem deixar a sua curtida e se você não é inscrito, também se inscreve aqui no canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau!